Olá, hoje é dia de mensagem do livro Vida Feliz, esse livro psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, com as mensagens da Joana de Ângeles, e a gente dá continuidade às mensagens da Semana do Conviver em Família, essa semana que antecede o Dia dos Pais e que nós estamos estudando as mensagens referentes à família. E a mensagem de hoje é a mensagem de número 29, que diz assim: exercita a gentileza e a gratidão para com todas as pessoas, especificamente os idosos. A velhice é fase inexorável que alcançarás caso a morte não te arrebate o corpo antes. Nesse período difícil, as forças diminuem, os órgãos se debilitam, as lembranças se apagam e a dependência física, emocional e afetiva se faz imperiosa. Pode parecer cansativa a presença do idoso. Ele, porém, é rico da experiência que te pode brindar, mas carente dos recursos que lhe podes oferecer. Então, a mensagem de hoje fala sobre o idoso. A doutrina espírita não tem muitas bibliografias específicas a respeito do assunto, mas eu encontrei aqui no livro Boa Nova, esse livro aqui do Chico Xavier, com mensagens do Humberto de Campos, no capítulo que se chama Velhos e Moços, que é o capítulo 8, uma passagem bem interessante de Simão, não Simão Pedro, Simão Zelote, que ele estava se sentindo muito cansado, as forças físicas já não eram mais as mesmas, e ele estava muito inquieto em relação aos outros companheiros que eram bem mais jovens do que ele. E Jesus, vendo a forma como ele estava, essa angústia que às vezes bate na gente quando a gente não tem a mesma energia física, Jesus vai conversar com ele. E é uma passagem belíssima que vale a pena ser lida na íntegra. Mas eu destaquei um pequeno trecho que Jesus fala assim com ele: Simão, poderíamos acaso perguntar a idade do nosso pai? Então Jesus já nessa conversa fala com ele da imortalidade da alma, Que não temos idade. Temos a idade do corpo físico, mas enquanto espíritos imortais, isso pouco importa o tempo que nós temos enquanto espíritos. O que importa é que nós podemos continuar produzindo, nós podemos continuar fazendo. E ele faz uma relação bem interessante, que ele fala assim: e se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? E aí ele faz uma outra relação, falando que a vida na expressão terrestre é como uma grande árvore. A infância é a sua ramagem verde. A juventude são as flores perfumadas e formosas. E a velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. E aí ele continua falando para Simão: a ramagem que morre depois do primeiro beijo do sol, e flores que caem ao primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é uma esperança, a flor, uma promessa. O fruto é a realização. Só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. É muita poesia e muita beleza num parágrafo só desse capítulo do Boa Nova. Mas o interessante é que ele faz a nossa relação do corpo físico com a relação dessa grandiosa árvore, como ele chama. Que no começo, quando a gente vê a criança, a gente tem sempre aquela esperança, E a gente tem o hábito ainda de falar a esperança de um mundo melhor, Que consiga renovar as coisas, que consiga fazer mais do que eu fiz. E a gente também coloca na juventude essa expectativa. Mas por que nós não vemos mais essa expectativa quando nós já estamos numa fase mais madura? E aí eu me pergunto, será que não é porque a gente ainda não tem tão consolidado dentro de nós a certeza da imortalidade da alma? Porque existem tantos casos que nós vemos com pessoas
com mais idade, que ainda estão aí no trabalho, que estão no estudo. O próprio Divaldo Pereira Franco, numa das suas palestras, relata a situação de uma senhora de 80 anos que estava fazendo faculdade de Direito. E ele pergunta, mas você ainda pretende trabalhar na área? Ela fala, não, mas eu sou um espírito imortal e o conhecimento vai ficar ali. Esse é o lado positivo da velhice, mas tem um outro lado que a gente precisa ter bastante cuidado, que é nesse momento em que nós sentimos que a força do nosso corpo vai diminuindo e nós nos sentimos menos capazes de nos movimentarmos fisicamente e de agirmos tanto. E muitas vezes ainda tem uma questão muito séria, principalmente no nosso país, que é a questão financeira, que muitos dos nossos idosos dependem financeiramente dos seus filhos. Dependem que os seus filhos os ajudem financeiramente no pagamento de um aluguel, no pagamento do alimento, no pagamento muitas vezes do plano de saúde ou apenas de um medicamento. Então que esse nosso movimento material, ele possa ser um movimento de amor e que não seja esquecido por nós o carinho, as boas lembranças, o afeto, o afago, tudo aquilo que ele nos ajudou a construir na nossa existência e fazermos de nós quem nós somos hoje. Então fica aqui a mensagem da Joana de Ângeles, falando pra gente da gratidão e da gentileza para com os nossos idosos. E que essa fase é uma fase que todos nós vamos passar se a morte não nos alcançar. E que se os órgãos se debilitam e que se as lembranças se apagam, como ela faz assim, e muitas vezes é muito cansativa, que a gente não esqueça do nosso afago, do nosso carinho e do nosso amor. E falando na Semana da Família, por que não falar dos vovôs? Por que não falar das vovós? Por que não falar daqueles que, como a gente diz, são pai duas vezes ou são mãe duas vezes, né? E são aqueles que adoçam a vida dos nossos filhos, que contam as melhores histórias, que fazem os melhores bolos e que dão os maiores carinhos. Então, que nessa semana de reflexões sobre o conviver em família, e esse viver com letra maiúscula, né? Viver de vida, né? De abundância, de alegria, que a gente possa dar os nossos melhores afagos, os nossos melhores abraços e os nossos melhores carinhos naqueles que nos deram as melhores histórias das nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Jesus permaneça conosco e que Maria continue cuidando dos nossos lares. Até a próxima.